Oi gente, hoje eu vou falar com vocês sobre o livro Variações Enigma, do André Aciman. Esse daqui é o terceiro livro que eu tô lendo do autor. O primeiro foi O Me Chame Pelo Seu Nome, que tem filme também. Na verdade eu vi o filme primeiro, me apaixonei pelo filme, eu preciso ler esse livro. E o livro também é igualmente maravilhoso. E aí tem também o segundo, Me Encontre. Esse daqui eles são outras histórias, né? São como se fossem contos. Ele tem ligação direta com o Me Chame, então alguns personagens daqui, acho que na verdade todos os personagens desse livro aparecem nesse segundo também. Então eu gostei bastante também. Os dois livros têm resenhas aqui no canal, então é só procurar aí. Esse daqui então é o terceiro livro, só que esse livro aqui, gente, já não vai ter ligação com os outros dois livros, então esse daqui já é uma outra história diferente. Esse livro ele é dividido em capítulos como se fossem contos mesmo. Então nós temos o protagonista, que é o Paulo. Cada capítulo vai ser um período diferente da vida dele. Começamos então com quando ele tinha 12 anos, aí ele vai contar toda uma história que aconteceu com ele quando ele tinha 12 anos. E aí mais pra frente ele vai ter 22, né? E aí vai ter outra história e mais outra história e assim por diante. Então, gente, o Variações Enigma, ele vai falar sobre amor. Sobre amor, sobre interesse, sobre identidade, sobre descobrir a si mesmo, sobre a descoberta da sexualidade. E, todos os livros do André Aciman, eles falam muito sobre isso, né? O protagonista ele vai se envolver com homens, vai se interessar por mulheres, vai ter relacionamentos e tal. Então vai ser toda a história vai girar a partir dele sobre essas questões. Começa quando o Paul, né, o Paulo tem 12 anos de idade, e aí ele começa a se interessar, ele começa a desenvolver ali uma certa atração pelo marceneiro da família que tem quase 30. Só que assim, gente, eu não vou problematizar essa questão porque eu não vi nenhum interesse, assim, nenhuma brecha por parte do adulto sobre a criança no livro. Tá? Tem até uma certa cena que pode passar essa impressão, porque o cara vai meio que limpar a tinta do rosto do menino, e aí ele lambe assim o pano e passa, só que aquilo é narrado pra gente só pelo ponto de vista da criança, do menino de 12 anos, e a gente sabe que essa idade as coisas, né, estão à flor da pele, então é tudo muito intenso, ele pensa muita putaria. Essa cena sendo narrada do ponto de vista dele, passa a impressão de que tá acontecendo uma super conexão entre os dois, quando o cara tá só limpando mesmo o rosto dele. Então eu não vi muita problemática nisso, porque a gente sabe que essa é a idade em que que as coisas estão se despertando, então é tudo muito intenso, essas questões sexuais, a questão da criança descobrir a sua parte íntima, né, as suas partes íntimas e começar a tocá-las, então tudo acontece mais ou menos nessa idade, dos 10 aos 12 anos. E aqui fica muito claro isso pra gente, né? Ele pega esse adulto como como um objeto de interesse mesmo, né? E aí você começa a se lembrar de que realmente a gente pensava isso quando tinha essa idade. Eu mesmo pensava muito. Então pelo menos na minha fase, gente, dessa época, era muito intenso. Então tudo pra mim despertava algo sexual, qualquer coisa. Cumprimentava alguém, recebia um abraço, me despertava alguma coisa sexual. E aqui a gente vai conhecer então a cabeça dele. Então eu não vi muita problemática porque não tem nenhuma cena em que o adulto vai corresponder a essa atração, então é alguma coisa só na cabeça dele mesmo, tanto que tem um plot twist, mais ou menos um plot twist no final do conto, que eu achei super legal, foi uma coisa assim muito legal, muito interessante o que acontece no final desse primeiro conto. E aí então o livro começa com um conto muito bom e os outros vão decaindo um pouco, vai ficando arrastado. Eu acho que aqui já não foi muito interessante. O André Aciman, ele tem essa característica de ser muito prolixo, de arrastar com conversas chatas. Tem uma cena onde o Paulo vai estar reunido com alguns amigos, parece que está rolando uma social na casa de algum deles, e aí, meu Deus, que cena arrastada. E são pessoas totalmente desinteressantes, uns amigos chatos, e não acontece nada, e vai aquela conversa fiada. E aí quando ele começa a voltar para aquela introspecção sobre sexualidade, sobre interesse, sobre amor, sobre relacionamento, começa a ficar mais legal. Então ali vai mostrar todo aquele processo de quando a gente vê alguém e a gente se interessa por aquela pessoa e tudo que aquela pessoa faz é interessante porque você está totalmente gamada nela. Então ele vai descrever o corpo do cara de uma forma muito sexual e erótica, só que ao mesmo tempo eu não consegui ver aquilo só como uma putaria. Consegui ver aquilo como realmente um interesse muito grande, porque assim, gente, vou ser sincero pra vocês. Homem, no geral, né, gay, bi, hétero, homens no geral, eles são muito
físicos, né? Nós somos muito físicos. Então, quando você vai descrever uma relação, um relacionamento que está partindo com outro homem, é muito difícil você fazer isso sem colocar a questão do erotismo. Pelo menos é muito difícil eu ver isso em algum filme. Só se for algum filme mais infantil, né, alguma fantasia adolescente, aí a gente já vê aquela maneirada. Só que num livro adulto como esse daqui, todos os livros dele são adultos. É muito difícil você desenvolver o relacionamento de dois homens sem a questão erótica, sem a questão do erotismo, porque tem. Tem, não adianta fingir que não tem, não adianta tampar os olhos e de tentar descrever a relação de dois homens com uma coisa muito inocente, porque não é, gente, não é. Sempre vai ter a questão do corpo, do suor, do toque, né, da barba, sempre vai ter isso. Então, é muito comum a gente ver gente reclamando que literatura LGBT é só putaria, porque só tem cena de sexo, mas abra um pouquinho a mente, abra um pouquinho seus olhos para a realidade, porque a realidade é assim e tá tudo bem. Não é uma coisa ruim. Não é ruim você abordar uma relação amorosa de dois homens com aquele, né, com aquela descrição erótica do corpo, do membro, da ereção. Não é ruim. O André Aciman, ele mostra muito isso. Ele mostra que tem como você falar uma coisa mais explícita, né, uma coisa mais erótica mesmo, mais sexual, de uma forma não muito baixa. Então, se você já leu algum dos outros livros dele, você vê que ele tem uma linguagem mais poética da coisa, né? E aí, quando ele entra nessa questão do sexo, ele é muito poético também. Então, ele escreve a história de um jeito bonito, de um jeito poético, num geral. Ele não é um livro fácil, assim como todos os livros dele têm essa questão da prolixidade, como eu falei, um pouquinho arrastado. Então, ele não é muito fácil, não vai agradar muito a quem está procurando uma leitura mais descontraída. Eu acho que ele é um livro muito intenso e longo, sabe? É você embarcar naquele fluxo de pensamento. Então, assim, recomendo muito o livro, tá? Eu achei a experiência muito interessante. Eu recomendo todos os livros do autor, eu sou fã do autor. E eu não vou problematizar muito a questão de ser um homem hétero escrevendo sobre gays, né? Ou bissexuais. Porque eu acho que no período que a gente está tão pesado, tão neurótico, tão, sabe, difícil mesmo, eu acho que qualquer mão estendida é válida. A gente tem aqui, por exemplo, o livro que virou um filme, e um filme muito interessante, muito poderoso, muito bonito, e foi um homem hétero que escreveu. Então, assim, eu acho que eu não vou problematizar essa questão, porque eu acho que é válido sim. As coisas são feitas com cuidado, quantas coisas são feitas com carinho mesmo, né, sem segundas intenções e tal. Ele é um bom escritor, eu acho que a narrativa dele assim é impecável. Bom, gente, fica aí então a dica pra vocês, tá? Lembrem-se que não é um livro fácil, não é um livro que você vai pegar e ler em 2 dias. Ele é um livro arrastado sim, é demorado sim, tem pessoas chatas, tem cenas muito enroladas, mas no geral eu acho que é um cara que faz muito bem essa questão dos relacionamentos, amor, do sexo. Ele aborda muito bem essas questões. Bom, gente, se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, né, pra ajudar aí o canal. O canal é bloqueado, infelizmente, né, ele não é monetizado, então fica difícil aí conseguir mais visibilidade, então eu agradeço demais se vocês puderem compartilhar o vídeo, se inscrever e dar o like. É isso então, beijo pra todo mundo. Até a próxima.